paz, ou não sei como é que devo saudar. Muito bom dia, David Muniz, e um bom dia extensivo a todos os ouvintes da Rádio X 90.3, e agradeço a Deus pela oportunidade aqui que é concedida para que nós possamos então apresentar aqui as verdadeiras palavras de Deus, as revelações do nosso Senhor Jesus Cristo para todos ouvintes desta mesma rádio, a Rádio X. Podes começar como quiser, está à vontade, o palco, o espaço é inteiramente seu. Eu desejo fazer compreender a todos os ouvintes este momento a qual nos é concedido, de modo a poderem compreender calmamente, que vocês poderão ter todo o tempo suficiente para poderem compreender verdadeiramente a mensagem de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14 e Daniel capítulo 12, versículo 8 a 10, que é a profecia a qual o profeta Caco Filipe veio fazer cumprir. Durante estes momentos a qual nós teremos esta oportunidade e graça que nos foi concedida, durante este tempo nós vamos também ceder momentos de orações, de libertações para todos os ouvintes desta mesma rádio. Nós sabemos que a Bíblia nos diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11, e Mateus capítulo 24, versículo 24, que nos últimos dias viriam falsos profetas e falsos cristos, e que estes, por sua vez, fariam milagres e prodígios. E, se possível, através destes milagres e prodígios que estes falsos profetas e falsos cristos poderiam assim fazer, se possível, enganariam até os escolhidos. E João, na ilha de Patmos, havia visto que por causa das dificuldades da vida e por causa da dureza da vida, toda a humanidade iria através destas religiões para poder então receber a marca da besta, que é o Espírito a qual eles acreditam ser o verdadeiro Espírito Santo. Mas agora retenha, quando Deus envia um profeta, este profeta não vem, por exemplo, para exibir milagres ou para fazer milagres. Este profeta vem da parte de Deus, com uma mensagem da parte de Deus, para poder reportar aos homens. Conforme Deus o dá, é conforme também ele dá aos homens. E por sua vez, no final do seu ministério ou no meio do seu ministério, é importante com que então este profeta seja vindicado por próprio Deus, isto é, seja confirmado com que realmente este profeta é enviado de Deus. E a confirmação, então, vem os milagres de libertações. Você vê que Jesus de Nazaré, quando estava na terra ministrando, segundo Deuteronômio 18:18, ele não veio, por exemplo, brandir milagres. Ele não veio, por exemplo, fazer milagres às pessoas para que as pessoas pudessem o acreditar através dos milagres e pudessem, então, através dos mesmos milagres, reconhecerem-lhe como um verdadeiro profeta. Não, mas ele veio da parte de Deus com duas missões. A primeira missão era o seu ministério profético, conforme eu já citei em Deuteronômio 18, e em resgate da humanidade. De acordo com o seu ministério profético, de acordo com as Sagradas Escrituras, nós vemos que ele veio somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Inclusive, ele mesmo disse que não idem às nações, porque eu fui somente enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como seu ministério profético, Jesus de Nazaré, como profeta, foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que mesmo lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, quando ele disse aos seus discípulos, aos seus 12 apóstolos, ele disse-lhes que idem por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura.
quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós vemos que quando os apóstolos foram então em cumprimento deste mesmo mandato, desta mesma comissão deixada pelo Senhor Jesus de Nazaré, nós vemos que, de acordo com Atos capítulo 11, versículo 19, a palavra nos diz que quando os apóstolos chegaram lá, então, aos confins da terra, eles não pregaram a palavra a não ser aos judeus. Quer dizer, quando eles foram em cumprimento de Marcos 16, 15 a 16, eles somente pregaram a palavra aos judeus que estavam dispersados nas nações, aos judeus que estavam dispersados em diferentes cidades e assim por diante. E por sua vez, após a mensagem pregada por Jesus de Nazaré, os apóstolos fizeram grandes milagres e prodígios em confirmação da mensagem de Jesus de Nazaré, confirmando a autenticidade da mensagem de Jesus de Nazaré. Porque após um tempo de pregação da mensagem de um verdadeiro profeta, então chega o momento de milagres, chega o momento de libertação, chega o momento em que as pessoas devam compreender que tal homem realmente é um verdadeiro profeta de Deus. Só que estes mesmos momentos, Deus no seu tempo determinado, Ele poderá dar. E Deus na sua graça e no seu amor, Ele usou o dono desta rádio para poder então conceder-nos esta oportunidade. E ele mesmo, sem saber o propósito desta graça e misericórdia que concedeu-nos a nós, desta graça, então isto por sua vez fará com que as pessoas poderão ter a oportunidade durante este tempo possam compreender. O profeta Caco Filipe, ele já descreveu no seu livro, em Caco capítulo 154, de como os pregadores, nós que apregoamos a sua palavra, como nós devemos fazer para as pessoas serem libertas. Você vê que, por exemplo, um pregador, ele deve primeiramente abster-se da sua cônjuge, deve abster-se da sua companheira, deve santificar-se, deve restaurar o seu altar. Um pregador deve vir ao público, ao púlpito, dizer que não, eu estou há 7 meses sem aproximar a minha mulher. Ou então, eu estou há 1 ano sem aproximar a minha mulher. E quando um pregador, nós que apregoamos a mensagem que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, confiou ao profeta Caco Filipe, quando nós restauramos primeiramente o nosso altar, quando nós primeiramente estamos libertos, quando nós estamos há meses sem aproximarmos das nossas mulheres, o profeta Caco Filipe diz que coloque a mão sobre qualquer um que tenha fé e ele será liberto e ele será curado. E no decorrer dos nossos programas aqui nesta rádio, desta graça concedida a nós, então vocês com o tempo poderão ouvir grandes testemunhos. Os milagres e as libertações e muito mais que vai poder acontecer e que as pessoas vão poder testemunhar. Você não deve pensar que não, o apóstolo Hugo Zé da Costa é um grande apóstolo, ou é uma pessoa muito poderosa, ou é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não, porque simplesmente as libertações que cada um vai poder vivenciar, as curas que cada um vai poder receber da mão do anjo e o cordeiro de 24 de abril de 1993, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é simplesmente em confirmação da mensagem apregoada pelo profeta Caco Filipe. A confirmação de todas as libertações, curas e assim por diante será em confirmação da mensagem do profeta Caco Filipe. Tudo isto simplesmente poderá vir confirmar que realmente o profeta Caco Filipe é o único verdadeiro profeta de Deus para os nossos dias. Porque talvez você já tenha ouvido muito, talvez você já tenha ouvido muito falar sobre o profeta Caco Filipe.
Mas você acreditas, tens a fé no que ele, por sua vez, apregou da parte de Deus. E você, às vezes, já és uma pessoa muito cansada. Às vezes, tu és possuído por um espírito de homossexualidade. Talvez você é possuído por um espírito de álcool, por um espírito de drogas ou de cigarro. Talvez você é possuído por um espírito de sexo. Talvez você é possuído, não sei qual é o espírito que te possua. Então, você já foi em vários lugares. Você já caminhou em vários lugares. E você nunca encontrou a solução. Então, eu te convido a todos os domingos a estar ligado aqui na Rádio X 90.3. Acredito que será a partir do horário 8 da manhã. Convido-te a todas as manhãs de domingo a estar sintonizado a esta rádio, acompanhar as exortações que nós aqui vamos poder deixar, acompanhar as explicações que nós aqui vamos poder deixar, para que quando chegar o momento daquilo que você muito espera, sim, daquilo que você muito espera, daquilo que você já acreditaste que não, eu não tenho solução para os meus problemas, porque você vê algo. Em Mateus capítulo 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11, é dito que os falsos farão simplesmente milagres e prodígios. Então, alguém pode, por exemplo, ser curado da paralisia. Ele era paralítico e ele andar. Mas agora, se ele não for liberto de acordo com as promessas de Deus para os seus dias, essa alma irá diretamente ao inferno. Você pode ser uma mulher que não concebe, e você ires a qualquer lugar e você conseguir conceber. E você pensar que realmente é Deus. Você pode ter filho e quando você, após a tua morte, você ires diretamente ao inferno. Mas há uma coisa muito importante que em nenhum lugar você consegue encontrar a solução, porque a solução foi dada simplesmente no ministério do profeta Cacó Filipe. Porque o ministério do profeta Cacó Filipe é a mensagem da restituição. A mensagem que o profeta Cacó Filipe apregou é a mensagem da restituição. E esta mensagem, ela por sua vez, veio em cumprimento do profeta Cacó Filipe de Daniel capítulo 12, versículo 10. Daniel capítulo 12, versículo 10, é dito que muitos nos últimos dias seriam purificados, branqueados e refinados. Mas os ímpios, os perversos, não poderiam compreender, mas os sábios compreenderiam. Então, a libertação total, a libertação dos espíritos que assola a qualquer um hoje na terra, isso só é possível na mensagem do profeta Cacó Filipe. Eu digo-te isso categoricamente, sem medo de errar. Se você, por exemplo, és uma pessoa que quando dormes, você sente uma presença, e quando você sente aquela presença, você não consegue mexer a menor parte do seu corpo. Você sente-se preso na cama e você, por sua vez, vê que alguma coisa, aquilo acontece em alguns segundos rápido. E quando você se desperta, você nunca compreendeu realmente o que é aquilo. Saiba que este é um demônio do inferno. Muitos são imobilizados de noite. Muita gente. Este é um demônio do inferno que não importa o lugar em que tu possas ir, não importa o lugar em que tu possas caminhar, você não tens como nunca encontrar ou ter a libertação desta situação ou deste problema. Mas eu digo-te que através da mensagem que o Deus Todo-Poderoso tem dado ao profeta Cacó Filipe, não importa quem tu és, não importa de onde és, você serás liberto desta
situação de imobilização. Você talvez és uma pessoa que já lutaste para largar a masturbação. Sim. Você já jejuou muito, já orou muito. Às vezes você és um homem que tens uma mulher e até ainda você não estás a pecar, mas tens mais outras concubinas que o mundo chama de namoradas. Mas você ainda masturba-se. Ou então você é um homem solteiro, mas você masturba-se. Ou és uma mulher, você masturba-se. Você sente esse desejo. E quando esta força ou essa vontade vem até a ti, você, por sua vez, não consegue resistir. Você tem que satisfazer este mesmo desejo que este demônio oferece-te. E quando você assim termina de satisfazer-se, você arrepende-se. Aquilo dói-te muito na alma. Aquilo dói-te muito no coração. E você promete nunca mais fazer. E você mesmo passa tempo sem fazer. Mas quando aquela vontade, aquele prazer satânico vem novamente em ti, você não consegue resistir. Eu digo-te, sim, você que me escuta, que está nesta condição, todos os domingos, esteja ligado aqui na 90.3, Rádio X. Vai nos acompanhar. Tudo quanto nós vamos poder aqui explicar-vos. Porque primeiramente nós precisamos fazer-vos compreender das revelações que o Deus Todo-Poderoso tem dado ao profeta que é o Filipe antes de qualquer oração. Antes de qualquer coisa. Não pode-se orar em alguém que não compreende primeiramente o que Deus requer dele. Por isso, eu convido-te, porque aos domingos, eu, o apóstolo Hugo Zé da Costa, estarei aqui nesta rádio X 90.3 para poder vos explicar a mensagem do profeta que é o Filipe. E por sua vez, eu poderia então orar para cada um. Eu poderei orar para cada ouvinte desta rádio que estiver em qualquer destas situações. Compreenda que a maior preocupação de Deus, ou que Deus quer aos homens, é que os homens também tenham a vida eterna como Ele. É este o desejo de Deus, que nós também tenhamos a vida eterna. E a vida eterna só é possível através da mensagem do profeta vivo do seu tempo. E nenhuma alma pode ser salva se essa alma não for liberta. Você pode ver que eu não vou orar, não, olha, você que é paralítico, você que é cego, você que tem doença, aquilo, doença, colar, ajoelha-se, vou orar por ti. Eu não estou a tratar destes casos. Isto, qualquer charlatão, qualquer homem pode fazer. O que eu farei aqui é o que ninguém consegue fazer, a não ser o Deus vivo que enviou o profeta que é com Filipe. Libertação. Você que droga-se, você que é prostituta, que acredita que não, se eu não me prostituir, eu não vou conseguir sustentar a minha casa, ou sustentar os meus pais, ou sustentar os meus filhos, porque não tenho nada a fazer a não ser a prostituição. Mas quando você prostitui-se, após aquilo, você sente que não é a tua natureza, você não quer fazer aquilo, mas você é obrigado a fazer aquilo. Eu digo-te, em nome do Senhor Jesus Cristo, você será liberto através da mensagem que o mesmo Senhor Jesus Cristo, o anjo e o cordeiro, de 24 de abril de 1993, tem dado ao profeta Caco Filipe. Você será liberto. Você simplesmente precisa crer. Antes de orar-se a qualquer pessoa, você primeiramente precisa prepará-lo. Precisa fazer acreditar. Uma vez o anjo do Senhor disse a um grande profeta que se você levares as pessoas a acreditarem em ti, mesmo o câncer
será curado através da tua oração. Por isso que, primeiramente, o nosso objetivo é levar as pessoas a crerem no que nós temos apregoado através da mensagem do profeta Cacó Filipe, que nós temos feito eco. E quando as pessoas acreditarem, então chegará um momento de orações. Momentos em que nos domingos nós teremos sempre momentos, ocasiões, que vamos poder orar para todo mundo. Mas para isso, o irmão Filipe diz que você precisa primeiramente restaurar o seu altar. Você vai ver que você vai somente ligar, só ligar. Vai ligar e só pela ligação você vai receber a libertação. É assim, olha, você não precisa estar ali a cochichar ou uma outra coisa. Preste atenção, ouça. Você poderá então acompanhar cada domingo nós aqui. Você poderá ouvir os testemunhos por ti mesmo. Porque lá o Filipe diz que Deus não dá graça a pregadores pagãos, pessoas que fazem cálculo menstrual para poder aproximar da sua mulher. Deus não lhe dá esta graça. Mas pela graça, eu que estou a falar aqui contigo, eu me abstive da minha mulher. Eu estou sem aproximar da minha mulher. Então, você que me acompanha, creia. Quer dizer, esta é a base que o profeta Cacó Filipe deu para que alguém, quando orar para alguém, ou alguém só ligá-lo, então aquela pessoa já recebe a cura, já recebe a liberação. Por isso, eu convido-te aos domingos a estares ligado aqui na Rádio X 90.3, de modo com que você também possas usufruir disto. Você vê que há pessoas que são homossexuais. E de acordo com a revelação que o Deus Todo-Poderoso deu ao profeta Cacó Filipe, existem dois tipos de homossexuais. Uns que são mesmo da posteridade de Satanás, que são aqueles que orgulham-se por serem homossexuais, e outros que sentem-se mal com esta condição de homossexual. E o profeta Cacó Filipe diz que estes são os filhos de Deus. Você vê que há pessoas que são homossexuais. E ele, por sua vez, aquela condição dói-lhe. Ele não consegue ser diferente porque ele é aquilo. Estes são os filhos de Deus. Se você é um homossexual que me escuta, se és lésbica, se és bissexual, transexual, não importa a sua condição, que o diabo Satanás, o inimigo, colocou-te, ouça-me calmamente. Vai nos acompanhando aos domingos, aqui na 90.3, na Rádio X. Se conheces alguém nesta condição, aí nos acompanhando aos domingos, aqui na Rádio X, na 90.3, de modo com que você possa usufruir disso. Talvez você conheça alguém, ou teu pai, ou teu tio, ou um amigo, ou alguém que não consegue largar o álcool. Vocês já foram ali, foram acolá, já caminharam em diferentes lugares. Ele não consegue largar o álcool. Não consegue largar isso ou aquilo. Convida-lhe a começar a sintonizar a 90.3 Rádio X aos domingos. Porque você traz a oportunidade, a verdadeira libertação de toda a situação que você sofreu. Olha, não fala que não, eu ainda vou começar a acompanhar para poder mesmo ver se é verdade. Você vai se perder. Quando eles vão vir testemunhar, olha, pô, quem me dera só também que eu acreditasse. Então, olha, eu convido-te a aproveitares. Não há demônios suficientes que poderão resistir à nossa oração. Não há. Não importa o problema, a situação, a tua condição social, não importa. Você receberás a solução da situação que tu te encontras em confirmação, para que o mundo saiba que é um profeta vivo
Houve um momento de palavras, palavras, palavras. Nós vamos explicar-te. E chegará o momento de demonstração de poder. Momento de demonstração para que o mundo, para que os ouvintes saibam que realmente há um profeta de Deus. Há um profeta de nome Cacó Filipe. E você não pensa que não, nós vamos simular algumas pessoas para começarem a ligar para falar que não foi curado. Não. Vai ser a pessoa. Porque os ouvintes da Rádio do X, muitos já conhecem-se, sabem. Embora vai aumentar mais ainda. Mas você vai ver que o que vai testemunhar é alguém que às vezes já combateu o profeta Cacó Filipe. Você já lhe ouvia. Às vezes o Yangoide, às vezes é um grande masturbador. Pode às vezes ter a oportunidade de acompanhar e acreditar e receber a sua libertação. Agora, quando ele vai vir testemunhar, você vai falar o quê? Que não é uma simulação? Você poderás testemunhar tudo isso e muito mais. Mas antes de eu dar esta minha introdução que eu aqui estou a dar, que vai ser necessário vocês compreenderem o propósito destes nossos momentos aqui aos domingos, eu vou dar então a palavra aqui ao apóstolo Aniceto Manuel, que preparou um tema que vai poder partilhar com todos os ouvintes, de modo com que cada ouvinte possa então, por sua vez, compreender e reter daquilo que são as revelações do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia ou boa tarde a todos os ouvintes da Rádio X. Daqui fala o apóstolo Aniceto Manuel, o apóstolo do profeta Cacó Filipe, discípulo do profeta Cacó Filipe. Estamos aqui para poder partilhar com vocês um pouco daquilo que são as revelações que hoje o Senhor Jesus Cristo deu ao seu único profeta verdadeiro na terra, o profeta Cacó Filipe. Então, você que nos escuta, pedimos com que você possa nos escutar num bom espírito, possa nos escutar numa boa disposição. Às vezes você se enervava, ficava chateado porque alguém estava próximo de ti que odeia o profeta Cacó Filipe, também te incentivava você a reclamar ou a debater ou a fazer caso com relação à mensagem do profeta Cacó Filipe. Mas saiba de uma coisa, meu companheiro ou minha companheira de terra, você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho e também você irá responder sozinho. Então, naquele momento final, você nem terá mesmo o seu pai, nem a sua mãe, nem mesmo o teu dinheiro estará lá para poder te fazer responder perante o grande julgamento do trono branco. Então, é o momento que eu peço para que você, nessa hora, possas meditar. Se estás com um amigo que sempre te leva num caminho errado, em discutir contra o profeta Cacó Filipe, nesse momento você pode se isolar dele, vai no seu quarto, medita um pouco sobre essas palavras que estão sendo ditas aqui. Você ouviu há pouco tempo já aquilo que o apóstolo Hugo Zé acabou de falar. Então, tudo aquilo que foi falado aqui para vocês, saiba que não é uma imaginação. É uma realidade. Milhares de pessoas, centenas de pessoas têm testemunhado aquilo que tem sido os feitos do ministério do profeta Cacó Filipe sobre a vida das pessoas. Porque se você é leitor da Bíblia, sabes que em Marcos capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo disse que hipócritas, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É exatamente aquilo que a gente vê nessas igrejas. As pessoas tornam-se tão hipócritas que eles usam o nome de Jesus Cristo para fazerem as suas brincadeiras. Por exemplo, lá no Bom Deus, coro A, coro B, coro C. Tudo isso é em nome de Jesus. É tanta maldade que as pessoas fazem com esse nome de Jesus para criar grupo das quarta-feiras das mamãs, onde incentivam como agradar o marido na cama. Então, tudo isso eles usam com o nome de Jesus, enquanto Jesus, na Bíblia, nunca disse que as mamadas católicas, promaicas, têm que ter quarta-feira de ensinar como agradar o marido na cama. Então, você vê que tudo isso, quem são os incentivadores? São os próprios pastores que estão possuídos com demônio de sexo. Então, eles escondem-se por trás desses programas que incentivam essas práticas extremamente diabólicas que não se encontram na Bíblia. Por exemplo, onde é que na Bíblia se encontra coro A, coro B, coro C, coro D?
Isso não existe. Até parece uma liga de futebol, mas que está dentro das igrejas. E você vê que hoje as pessoas dizem que não, eu mesmo já sou dessa igreja desde a minha infância, o meu pai foi dessa igreja, eu também irei morrer nessa igreja. Mas, meu companheiro, se você é um filho de Deus, ou se você é uma filha de Deus, você precisa perceber que a igreja ou a salvação não é uma questão de herança familiar. É que você mesmo tem que tomar decisão acerca da tua salvação. E não é no céu que você tem que procurar ter certeza se aquilo que eu estava a seguir na terra é falso, ou era verdadeiro. É aqui mesmo na terra, enquanto você me escuta, que deve se assegurar se aquilo que eu realmente estava a seguir é de Deus ou é do diabo Satanás. Porque lá no julgamento final, você não terá escolha. Você precisa saber que lá no julgamento final não terá nenhuma religião, não terá nenhuma igreja, mas lá são os escolhidos. E quem são os escolhidos que estão lá? Todos aqueles que em cada geração em que Deus enviou profetas, eles acreditaram e seguiram esses profetas. Você vê o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 41 até 42, que eu poderei ler para você. Diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Olha, você vê que a palavra diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Aí não diz quem recebe uma igreja, quem recebe uma denominação religiosa, quem recebe um ministério ou um grupo de jovens que se reúne nos contentores em algum lugar de Luanda ou do mundo. Não é isso. Aí diz quem recebe um profeta, essa pessoa vai receber a recompensa de profeta. Mas como é possível hoje as pessoas, diante da palavra de Deus, que eles dizem acreditar, pessoas compram uma Bíblia como se fosse uma enciclopédia, colocam como travesseiro nas suas camas e dizem que não, só Jesus é para mim, mas é mesmo esse tal Jesus que você diz adorar. Então, esse Jesus não consegue te mostrar que, de acordo com Mateus 10, 41, ele está a dizer que quem recebe um profeta vai receber a recompensa de profeta, mas você prefere receber uma denominação religiosa como a católica, metodista, pentecostal, quimbanguista, testemunha de Jeová, Bom Deus, Bima, Yeba, tocoísta, quimbanguismo. Mas quem te disse que você tem que receber uma igreja? Em que parte da Bíblia diz que você tem que receber uma religião? Então, todo espírito que te influenciou, você a procurar uma igreja, seja católica, Bom Deus, quimbango, sétimo dia, é um espírito do diabo Satanás. E o fato de você se agradar numa dessas igrejas, o fato de você com orgulho mesmo ser católico, ser pentecostal, ser quimbanguista ou ser testemunha de Jeová, e você mesmo é capaz de morrer por essas religiões, é uma das provas que você pode ser um filho do diabo. Mas a prova que Deus tem os seus filhos na terra, ele vai enviar um profeta em cada geração. É por essa razão que aí diz que quando você recebe um profeta, você vai receber a recompensa do profeta. E o profeta não vem na terra para poder abrir universidade. O profeta não vem na terra para poder abrir posto médico. O profeta não vem na terra para poder criar entretenimento entre as mamães e os papás. Mas o profeta vem na terra para poder restabelecer a santidade na terra e o verdadeiro cristianismo na terra, que não é uma religião, é um modo de vida. Então, lá nas igrejas, vivem um cristianismo de religião, que foi herdada através da colonização. Porque você que me escuta diz, eu sou cristão com muito orgulho. Você é um cristão, você é um religioso. Porque o verdadeiro cristianismo não é uma religião, mas é um modo de vida. Mas nos foi introduzido aqui em Angola, através da colonização. Então, essa religião chamada cristianismo. Você já se perguntou se fosse o Irão ou a Índia a colonizar Angola? Então, você seria de que religião? Você seria um budista. Você seria um muçulmano. Você seria um membro do Islã. Mas como foram uma nação católica quem colonizou esse país, então você automaticamente tornaste um cristão, fruto da religião cristianismo. E hoje a tua mamã,
o teu papá, vocês herdam a religião do cristianismo. Mas saiba de uma coisa, o profeta de Deus, o profeta Kaku Filipe, ele não é profeta simplesmente dos cristãos. O profeta Kaku Filipe, ele é o profeta de toda a humanidade completa. Ele é o profeta dos budistas, ele é o profeta dos muçulmanos, ele é o profeta dos shintoístas, ele é um profeta dos católicos, ele é o profeta dos quimbanguistas. Se você nos escuta essas horas, saiba que Kaku Filipe é o profeta de toda a humanidade. Mas você diz, não, essas palavras que vocês estão a dizer pode ser simplesmente uma imaginação. Onde é que a Bíblia fala de profetas? Mas se eu já tenho a minha igreja e podem te perguntar, não, fulano, ou fulana, você é cristão? Você vai dizer, não, eu sou católico, eu sou quimbanguista, eu sou pentecostal e eu sou testemunha de Jeová. Mas eu, o apóstolo Aniceto Manuel, estou aqui para te trazer um esclarecimento. Você vai ver que, se você é sincero, e essa tua Bíblia que está na tua casa, talvez na banca, ou como travesseiro na tua cama, uma tão grande, mas você não consegue perceber que o Senhor Jesus Cristo envia profeta na terra, olha bem de Gênesis até Apocalipse. Me escuta nessas horas com um bom espírito, meu companheiro. Olha muito bem de Gênesis até Apocalipse. Você vai encontrar o nome de Moisés, Isaías, Jeremias, Noé, Abacuque, Jeú, João Batista, Jesus Cristo, Sofonias, Malaquias, Zacarias. Agora eu pergunto para você. Esses nomes que quando você esfolha uma página da Bíblia, você encontra Moisés, Jeremias, Isaías. Esses nomes são nomes de profetas ou são nomes de igrejas? Se você for uma pessoa sincera, você vai responder que são nomes de profetas. Não são nomes de igrejas. Então, se não são nomes de igrejas, então qual parte, de onde é que surgiram as igrejas católicas, pentecostal, metodista, testemunha de Jeová, Simão Quimbango? De onde é que vieram essas igrejas? Quando é que Jesus Cristo prometeu enviar essas igrejas na terra, meu amado, minha amada? Nunca. Não existe nenhuma passagem da Bíblia que diz que eu vou enviar católica, bom Deus, sétimo dia. E olha uma coisa. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que está no singular, a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas, mas ele disse a. Significa dizer que há uma igreja. Qual é essa igreja? É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 20. Paulo disse que a igreja do Senhor Jesus Cristo está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Olha que Paulo disse que a igreja, não disse as igrejas, disse a igreja do Senhor Jesus Cristo está fundamentada sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Significa dizer que você não pode falar da igreja, não podes falar da igreja de Cristo e você vai excluir os profetas, porque o fundamento da igreja de Cristo está sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo diz como um sábio arquiteto, conforme a missão que me foi dada, eu coloquei um fundamento nessa igreja. Paulo colocou o seu fundamento. Então, João Batista colocou o seu fundamento. Então, Moisés colocou o seu fundamento. Todos os profetas colocaram o seu fundamento. Mas de onde é que vem o fundamento da igreja Bom Deus? De onde é que vem o fundamento da católica? De onde é que vem o fundamento da pentecostal? A prova que essas igrejas não têm o fundamento dos profetas é que eles são uma única igreja, mas tem vários ramos. Olha a pentecostal. Pentecostal tem mais de 70 ramos. Pentecostal do fogo do céu. Pentecostal hospital da fé. Pentecostal um pau da vida. Pentecostal não sei como. Vários tipos de pentecostal. E cada pentecostal tem a sua própria forma de batizar, sua forma de orar,
tem o seu próprio presidente, mas por que a Pentecostal se ramifica dessa maneira, se o fundamento deles são os profetas e os apóstolos? Será que os apóstolos, eles tinham várias igrejas? Será que os apóstolos estavam divididos em ramificações? Será que Paulo poderia abrir igreja Hospital da Fé e Tiago abrir Pentecostal da Água do Céu e João ia abrir Pentecostal do Fogo da Camuxiba? Será que é possível isso? Não. Por que não é possível? Isso aqui só é possível numa igreja de Satanás, onde Satanás é que é o pastor, onde Satanás é quem colocou o fundamento, porque em João capítulo 10 está escrito, Deus diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E em 1 Coríntios capítulo 14, a palavra diz que Deus não é Deus de desordem. Escuta bem, meu amigo, minha amiga. Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, não é Deus de desordem, mas Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de amor. Mas se Deus não é Deus de desordem, de onde surgiu a desordem dos quimbanguistas? Hoje os quimbanguistas têm os 3 igual a 1, os 26 igual a 1. Mas quem abriu esse ramo nos quimbanguistas? Hoje os tocoístas têm os tocoístas do Dom Afonso Nunes, os tocoístas dos 12 mais velhos. Mas será que Jesus Cristo, ele ramificou os tocoístas agora entre os 12 mais velhos? E o ramo do Dom Afonso Nunes, em qual lado é que Jesus Cristo está lá? Olha para a católica. Hoje tem vários tipos de católica, mas eu vou situar 2 católicas principais. Tem a católica romana, essa católica que Angola abraçou, que foi colocada aqui pelos colonizadores. E tem a católica ortodoxa, a católica do leste europeu, que está lá na Rússia e que está lá na Ucrânia, onde os padres metem batina preta, enquanto na católica romana que Angola abraçou, aderiu, os padres metem batina branca. E a católica romana de Angola, o Natal deles é dia 25 de dezembro, enquanto o Natal da católica ortodoxa, o Natal deles é dia 7 de janeiro. Agora você se pergunta, 2 católicas, 2 Natal, Jesus Cristo nasceu quantas vezes? Tudo isso é devido ao quê? É a falta do fundamento de um profeta mensageiro vivo. Agora, você diz, mas onde é que diz também que vai ter profeta? Olha, meu amado, abre a tua Bíblia, se possível, nesse momento, em Mateus 23, 34, 35. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 23, 34, 35, ele diz que eis que eu vos enviarei profetas sobre a terra, mas uns vocês matarão, outros vocês apedrejarão e outros vocês açoitarão. O Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profeta na terra. Ele nunca prometeu enviar nenhuma dessas denominações. Ao contrário, em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, ele diz assim, sai dela, povo meu. Não seja participante dos seus pecados. O Senhor Jesus que diz, sai dela. Sai da onde? Da católica. Por quê? É do diabo. Sai da onde? Da pentecostal. Por quê? É do diabo. Sai da onde? Do quimbango. Por quê? É do diabo. Sai da onde? Da metodista. Por quê? É do diabo. Mas tá bom, vamos sair para ir aonde? Essa é a pergunta. E Jesus Cristo também responde através da revelação que ele deu em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, onde está escrito: crê em Deus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se você sair da católica, você que me escuta, se você sair da pentecostal, porque eu deixo ela situar, esses grupos lá na igreja católica, pentecostal, desbravadores, promaica, mamás da promaica, você que me escutam, saibam que todas as mamás da promaica vão no inferno após as suas mortes, se não receberem o profeta Cacu Filipe como o profeta que Deus enviou na terra para essa geração. Então, quando você sai da católica, da pentecostal, do bom Deus, do sétimo dia, não é para você também ficar na tua casa, não. Eu também sou ouro já, porque a igreja é o coração, não. É para que você possa procurar o profeta que Deus enviou na sua geração, que hoje é o profeta Cacu Filipe. Então, era um pouco disso também que eu queria partilhar com vocês, e também dar espaço para que um outro discípulo do profeta Cacu Filipe possa também partilhar com vocês um pouco dessas revelações para a libertação da humanidade. Muito obrigado, ouvintes da Rádio X, nesta
tarde de domingo. Eu sou o Mwanza Eduardo Álvaro, o discípulo do profeta Kaku Filipe em Angola. Então, eu venho aqui mais uma vez para trazer-vos a razão, mostrar-vos que o Senhor Jesus Cristo, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu vou ter aqui um pouco de tempo para mostrar-vos que não tem como alguém vivenciar as maravilhas de Deus numa denominação. Não tem como alguém servir Deus em uma denominação. Então, caro ouvinte da Rádio X, caro cidadão nacional, saiba que tudo tem um tempo. O Criador deu a cada homem um tempo de vida. Um tempo de vida foi dado a cada um, para que ele viva sobre a terra. E depois a morte vem. E depois da morte, ele vai responder diante daquele que o criou. Você vê? É por isso não pode tomar tudo em brincadeira. Você deve ter um fundamento na tua vida. Você deve buscar a salvação. E Jesus disse, aquele que procura, acha. Você vê? E as pessoas procuram de acordo à realidade. A salvação não começou ontem, muito menos hoje. A salvação vem de muitos anos atrás. Muitos séculos, décadas, anos passaram por trás. E nós temos a história. E nós podemos ver pela história como é que nossos antepassados foram salvos. Como é que eles buscaram as soluções para as suas debilidades. Vimos que Davi, o salmista, disse, nas suas angústias, eles clamaram ao Senhor. O Senhor ouviu o seu clamor e enviou para eles a sua palavra. E a palavra, quando veio, curou, libertou e salvou. Você vê? Então, cada vez que a geração começa, o diabo traz tempestade, o diabo traz muito abafamento, e os homens começam a se matar, os homens começam a sofrer. Aí, os humildes de coração, os escolhidos de Deus, eles clamam em seu coração. E em cada geração, Deus tem respondido a este clamor. Ele respondeu, está escrito que Israel, quando foi deixado nas mãos dos midianitas, havia lá um homem tão tímido, de uma família pobre. Os midianitas, quando vinham, eles estragavam tudo. Quando você ouve a falar de Gedeão, e o Gedeão, um dos dias, lhe apareceu um anjo e lhe chamou valente. Ele olhou, disse, eu valente. E Gedeão usou as seguintes palavras. Os nossos antepassados disseram que você fez isso, fez aquilo. Cadê este Deus que exterminou a grande campanha, o grande exército do Egito, que derrubou Faraó? Cadê ele que abriu o mar, que os nossos pais passaram em terra seca? Cadê esse Deus que deixava cair maná? Você vê? Cadê este Deus que parou o sol nos dias de Josué? Olhe as palavras de Gedeão para o anjo. O anjo lhe disse, ergue-te, vai, e tu vencerás os midianitas como uma só pessoa. Você vê? Assim ocorre em cada geração. E Gedeão foi o juiz do seu tempo.
Ele não foi na guerra em vão. Ele não foi porque viu os midianitas lhes castigavam. Mas ele foi em base de uma revelação. Então, um profeta mensageiro, ele sempre vai no campo em base de uma revelação. Mas a humanidade está perdida. A história que é a Bíblia conta que todos os santos creram em Deus através de um profeta. Mas hoje vimos a proliferação das denominações, das religiões, que cegou a multidão e hoje não se sabe aonde ir. Mas aquele Deus de Gedeão, aquele Deus de Abraão, ele é Deus de todas as nações. Jesus disse aos samaritanos, ouviram a dizer que a salvação vem dos judeus. E hoje Cacu Filipe diz, hoje a salvação vem de África. Porque o mesmo Deus que levantou profetas em Israel, ele é o mesmo Deus que está nas nações. De acordo com Apocalipse capítulo 2, o seu verso 1, Jesus Cristo anda nas 7 eras, que é um castiçal de ouro, em 7 lâmpadas. Jesus caminha de geração em geração, levantando profeta. E a esta hora que nós estamos a viver, ele levantou o seu profeta, Cacu Filipe, o mensageiro da meia-noite, com uma mensagem poderosa que liberta a alma da pessoa, que purifica a mente. É por isso hoje nesta mensagem, Cacu Filipe diz, para começar, os vossos pensamentos devem ser puros. Você vê? Então, meu amado angolano, angolana que acaba nos ouvir neste dia de domingo, eu venho lhe chamar a razão. Para e pensa, de onde vens e para onde tu vas? Qual é o teu exemplo na Bíblia? Você viu? O Timóteo, apesar das ofensas, apesar da ignorância da humanidade no seu tempo, quando lhe diziam, tu és servo de Paulo, tu és assado, tu és cozido, nós somos de Jesus, enquanto Jesus já não estava sobre a terra. Paulo disse a ele, não tenha vergonha do evangelho de Cristo, nem de mim, o seu servo. Você vê, o Timóteo teve o seu exemplo nas escrituras. O Timóteo, ele se colocava no lugar de Arão. Você vê? O Timóteo se colocava no lugar de Caleb. Mas hoje você, nessas denominações, em que lugar você se coloca? Senão dos fariseus, dos saduceus, dos helenitas, dos herodianos, os religiosos dos dias de João Batista e de dias de Jesus. Timóteo se colocava no lugar de Pedro, João, Tiago. E tu te colocas aonde? Qual é o teu fundamento na Bíblia que você carrega? Nós, hoje, em pleno século XXI, temos um exemplo na Bíblia. Eu me coloco no lugar de Timóteo. Aquele que encontrou Deus é um homem, Paulo. Eu me coloco no lugar de Caleb. Aquele que encontrou Deus é um homem, Moisés. Eu me encontro no lugar de João, Tiago. Aqueles que encontraram Deus é um homem, Jesus. Eu me coloco no lugar de Apolos. Aquele que encontrou Deus é um homem, João Batista. E tu, onde está o teu fundamento? Amado companheiro de terra, amado irmão angolano, irmã angolana, depois desse sol de Luanda, sofrimento está aqui, ainda queres morrer no pecado, não deixa te levar na brincadeira. Eu queria realçar mais uma vez, a mensagem de Cacu Filipe é inteiramente gratuito. Nós entregamos brochuras, o livro completo de Cacu Filipe em domicílio. Talvez você diz, eu não consigo ter o aplicativo. E o aplicativo está inteiramente gratuito.
na Play Store, na Apple Store, disponível em todas as línguas importantes do mundo, incluindo dialetos. Estão lá. Vá, ouça por si mesmo, leia por si mesmo. Saiba que Deus deu faculdade para toda a humanidade. Muitos pensam que a faculdade é Agostinho Neto. Faculdade é Lucrécia, é uma coisa parecida. A faculdade é a capacidade mental que Deus deu ao homem para raciocinar, para reconhecer o certo do errado. Então essa capacidade você também tem. Não deixe as pessoas te mentirem. Ah, Cacu Felipe é assado, é cozido. Não, venha você mesmo. Olha, está escrito na Bíblia, em João capítulo 1, o seu verso 44, que Filipe encontrou a Natanael e disse a ele: nós achamos aquele a quem Moisés disse, a quem os profetas profetizaram, é Jesus, filho de José de Nazaré. Você viu? O Natanael disse: será que de Nazaré pode sair coisa boa? Mas Filipe disse: venha tu mesmo e vê. Você vê? Filipe não foi em longos debates, em longos explicações. Assim nós também, os discípulos do profeta, vemos a dizer a ti, caro cidadão, que nós achamos aquele a quem Jesus disse em Mateus 25:6. É Cacu Filipe, filho de Cacu Daniel. A sua mensagem está aqui, inteiramente gratuito. Ele é o representante de Jesus Cristo para o nosso tempo. Ninguém vem a Jesus Cristo senão pelo seu profeta, Cacu Filipe. Então, eu lhe desafio a ler a mensagem de Cacu Filipe e tu verás se o Senhor Jesus Cristo não permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, para eu terminar, eu tenho que deixar um lugar para o meu irmão também, que tem aqui uma parte da mensagem do profeta para expor a ti, mas eu queria lhe dizer, se tu és predestinado à vida eterna, saiba que a um momento da tua vida, tu ouvirás as palavras do teu Criador, através do profeta que ele enviará para ti em teu tempo. E tu mudarás a tua vida. Tu deixarás esse espiritismo. Tu deixarás de ser membro de uma denominação, uma religião. Porque antes de ti, aqueles que creram em Deus que você pretende crer, não foram membros de religiões nem de denominações. Então toma isso como uma prova, adira a esta mensagem, é para ti por direito. Muito obrigado. Muito obrigado de agradecer aqui a Rádio X pelo convite feito. Sou Bartolomeu Kibuca de Souza, discípulo do profeta Cacu Filipe. É a minha primeira vez que eu faço parte aqui nessa mesa da Rádio X. Então, como os meus irmãos já acabaram de realçar aqui, que Deus não envia religiões, que Deus nunca enviou igrejas, conforme nós já acabamos de ouvir. E para mim não ser repetitivo, então eu vou pegar por algo que tem sido muito polêmico quando se fala de discípulos de Cacu Filipe. Dizem que não, quando eles saem para evangelizar, ofendem as pessoas, são indisciplinados, não têm respeito e assim por diante, principalmente quando se fala de pecados. Então, eu gostaria, se você nos acompanha aí, está próximo de uma Bíblia, abrir aí em Gálatas capítulo 5, no seu versículo 19 a 21. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, imoralidade sexual, idolatria, magia, inimizade, brigas, ciúmes, cóleras, intriga, divisões, seitas, invejas, homicídio e embriaguez e coisas semelhantes a essa. Paulo continua dizendo
coisas semelhantes a esta, das quais de antemão vos declaro, como também já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, de Deus. Você vê? Então, quando o profeta Cacu Filipe diz que todos aqueles que, ao dormir com a sua mulher, colocam a sua boca nos órgãos genitais do seu parceiro ou da sua parceira, isso não pode ser encarado como uma ofensa, porque são as coisas que pela quais as pessoas praticam que vai levar as pessoas para o inferno um dia. Então, um pregador, um evangelista que sabe que o objetivo dele é fazer com que as pessoas sejam salvas, ele deve tocar nessas coisas que as pessoas têm praticado a cultura. Inclusive, nós temos visto em algumas igrejas, chamam isso tipo de terapia do amor, ok? São pastores que incentivam os fiéis a fazer isso. Você vê? Então, não é coisa das pessoas verem que não, os discípulos do profeta Cacu Filipe são indisciplinados, são liberais, assim, não. É a inteira palavra de Deus. Quando nós vamos pelas escrituras e vimos que a palavra de Deus é espada de dois gumes. Você vê? E Jesus Cristo, na sua exclamação, diz que eu não vim para trazer paz, mas espada. Então, não é porque as pessoas fazem tal pecado e um pregador não pode falar sobre essas coisas. Então, não é por causa disso que você vai deixar de estar interessado no profeta ao ler a mensagem de Cacu Filipe, porque os seus discípulos são liberais ou ofendem as pessoas. Não é isso. O que nós apresentamos nas pessoas é que o pecado que as pessoas cometem que vai lhes impedir um dia ir no céu. E se você quer saber mais sobre isso, podes, por exemplo, ligar no número da rádio ou mesmo entrar em contato se você conhece algum discípulo de Cacu Filipe e pede a brochura intitulada o mandamento atual de Deus para a humanidade. Você pede esse livro, você vai encontrar tais coisas que as pessoas praticam e as pessoas vão ser impedidas de entrar no reino do céu por causa dessas práticas. Você vê, por exemplo, alguns só não aceitam que a religião tal ou tal é do diabo, conforme a mensagem de Cacu Filipe diz. Por quê? Porque ele está lá nessa igreja, porque nessa igreja não condena as más práticas que ele realiza. Por exemplo, há pessoas que, de acordo com a tradição dele, quando a criança nasce, tem que lhe amarrar uma corda vermelha na mão e assim sucessivamente. A mensagem de Cacu Filipe condena isso. Mas o fato de ele estar numa igreja que também o pastor manda amarrar fita vermelha no braço das pessoas, porque é para começar bem o ano, é para começar bem o trabalho, sei lá o que, a jornada. Então, ele prefere ficar naquela igreja. Ele prefere ficar naquela religião, porque não condena essas práticas, segundo as escrituras, lá em Atos capítulo 19, é classificada de práticas curiosas. Quando você acaba aceitando algo que você não consegue definir, se essas coisas vêm de Deus ou do diabo, então você está se entregando em práticas curiosas. E é isso que a humanidade ainda não sabe. É por isso que Deus envia um profeta para revelar essas coisas. Por exemplo, como é que você que sabe que no reino dos céus não haverá pecado, todo mundo será santo, e você aceita participar num culto onde o pastor está a mandar que você deve colocar a boca no sexo da tua mulher, você deve colocar a boca no seio da tua mulher? Você acha que isto vai te levar a ser santo? Você acha que isso vai te beneficiar alguma coisa na salvação? Você vê? Então, o apóstolo Paulo aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, ele mostra que quem comete essas coisas, quem comete tais práticas, não vai herdar o reino dos céus. Então, não o Cacu Filipe ou os discípulos de Cacu Filipe, os primeiros a condenar as práticas do pecado. Você vê? Por exemplo, alguns gostam da religião onde ele está, ou da igreja onde ele está, porque lá não proíbem beber. Esse versículo 21 que fala da embriaguez aqui, no versículo 21 de Gálatas 5, muitas igrejas não leem, muitas seitas religiosas que se dizem ser verdadeiras não leem. E incrível que pareça, nós podemos ver os seus fiéis embriagados aí nas ruas.
Por quê? Porque a sua religião não proíbe isso. E a pessoa só aceita ser dessa religião. Não é porque lá fala a verdade, não, porque lá não condenam os maus atos que ele faz. Então, é a razão pela qual que Deus envia sempre um profeta. É aquilo que os meus irmãos já falaram. Deus nunca enviou uma religião. E o profeta Kaku Filipe diz que essa todas as religiões que nós vimos e assim por diante, não é outra coisa senão é um lugar que as pessoas vão lá ocultar os seus pecados. É por isso que nós podemos ver pessoas, por exemplo, hoje é domingo, lá por volta da manhã ou ontem à tarde, eles a conversar com os seus amigos, dizem, não, amanhã vou para a igreja ou vou para a igreja para diminuir lá um pouco de pecados, você vê? Enquanto que não é assim. O que Deus nos pede é para nós mesmos abandonarmos o pecado. E você não vai conseguir abandonar o pecado continuando nas tuas tradições, continuando no teu caminho a seguir. Você vê? Então, meus amados, tudo que o profeta Kaku Filipe diz não é outra coisa, é a palavra de Deus hoje. Para todos aqueles que querem ser salvos hoje, para todos aqueles que almejam o reino de Deus hoje, é a mensagem de Kaku Filipe que eles precisam seguir. Então, para você que muitas das vezes já ouviu informação dizendo, não, os discípulos de Kaku Filipe ofendem as pessoas nos autocarros, ofendem as pessoas na rua, e assim sucessivamente, não. O que os discípulos de Kaku Filipe falam se encontra na mensagem do profeta Kaku Filipe, conforme já disse. Você pode pedir a brochura, o mandamento atual de Deus, né? Você vai encontrar essas coisas. E também está aqui na Bíblia, em Gálatas 5, nós vimos que estas coisas quem comete, todas essas coisas que nós, discípulos do Kaku Filipe, dizemos para as pessoas deixarem de fazer, quem faz tais coisas não vai herdar o reino do céu. Você pode dizer, não, eu sou da religião A, B, nasci lá, vou morrer lá, os meus pais são de lá, então eu não posso sair, não sei tudo. Então você deve saber uma coisa. Se você praticar essas coisas e não aceitares o que Deus está te mandando fazer hoje, então saiba que o teu destino será inferno. Não importa se você é bom, porque muitos pensam que o fato de ser os domingos e oferecer comida no hospital e oferecer comida nas prisões é fazer a obra de Deus e assim você será salvo. Não. Você precisa, primeira coisa para você ser salvo é aceitar aquele que Deus enviou. E depois é você perseverar na fé. Todos aqueles que nós vamos encontrar na Bíblia, que um dia fizeram a vontade de Deus, eles não eram religiosos, eles não eram assim discípulos de profetas que já morreram há muito tempo. Quando estamos a falar de João, Tiago, eles andaram com o Senhor Jesus, comeram com Jesus. A Bíblia fala lá, se não estou erro, em João 11 ou 13, que Maria Madalena, Susana, Elizabeth, assim sucessivamente, cuidavam das coisas do Senhor Jesus. Você vê? É porque eles estavam aí. Não foi Pedro que chegou até Jesus e disse, não, eu quero ter um chamamento de apóstolo, eu quero ser apóstolo, eu quero ser... Não, foi o próprio Senhor Jesus que chegou até Pedro e disse, olha, tu és Pedro e daqui em diante já não serás mais pescador de peixe, te farei pescador de alma. Você vê? Não foi Pedro que foi lá. Mesmo a Bíblia fala que foi Deus quem estabeleceu Arão no sacerdócio. Mas vamos ver em Levítico 8, quem estabeleceu Arão como sacerdote foi Moisés. Você vê? Hoje, por exemplo, nós vamos à Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 3 até 5. Vamos encontrar a lista dos apóstolos de Jesus. São 12 apenas. Mas hoje, por causa da obra de Satanás, nós temos milhares de apóstolos. O dono da igreja mundial é um apóstolo de Jesus. O dono da igreja Bom Deus é apóstolo de Jesus. O dono da igreja Visão Cristã é apóstolo de Jesus. Eu estou falando do dono da antiga igreja Maná, que agora é Josafá, que agora vejo Curiacos, é apóstolo de Jesus. Mas Jesus só teve 12 apóstolos, está lá. Andaram com Jesus, comeram com Jesus. Mas por que está acontecendo isso? É a obra do diabo. Você vê? E nós podemos ver, por exemplo, há quem pode falar que não, teve outros apóstolos que não andaram com Jesus. O caso de Paulo.
Paulo não era apóstolo, era profeta. É por isso que se você ir em Atos capítulo 26, você vai ver que quando Paulo estava a ser julgado, ele não falou outra coisa, ele só perguntou, contou o que lhe ocorreu no caminho de Damasco e depois perguntou, vocês acreditam em profeta? Por quê? Porque ele era um profeta. Você vê? Mas hoje não. Todos querem ser discípulos de Jesus, todos querem ser apóstolos de Jesus, enquanto que Jesus, lá em Lucas 11, só tinha 70 discípulos. Os apóstolos de Jesus só são 12. Você vê? Então, a única maneira de nós estarmos na vontade de Deus, a única maneira de nós fazermos a vontade de Deus, é mesmo estarmos com o profeta vivo do nosso tempo. É por isso que nós podemos ver que mulheres que se dizem ser cristãs, por exemplo, estão a desfilar com calças, cabelo falso. Por que nas igrejas deles não falam isso? Porque não há interesse deles serem salvos. Então, meu amigo, você que me ouve, era isso que eu preparei para partilhar com vocês aqui. Então, eu vou dar oportunidade a um nosso irmão também que é discípulo de Caco Filipe. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Daqui fala Pedro Manuel, discípulo do único e verdadeiro profeta de Deus, Caco Filipe. Agradecer a Deus pelo convite que nos foi dado para estarmos aqui, para anunciar esta boa nova, que é a mensagem de Mateus 25:6. De antemão gostaria de dizer que aqui na Terra foi nos dado apenas para viver uma vez, e no final de tudo poderemos, portanto, prestar contas a Deus. E aquilo que vai definir o seu futuro na Terra, ou que vai definir a sua salvação, é aquilo que você fez com a palavra que você recebeu. Sendo um filho de Deus na Terra, você deve compreender qual é o propósito de Deus para a tua salvação. O que é que você deve fazer para você ter a sua própria salvação da sua própria alma. Neste sentido, eu quero aqui trazer um tema muito importante para partilhar com vocês, apesar de ser curto e objetivo, o reino de Satanás. Eu gostaria de falar sobre o reino de Satanás. Nós sabemos que, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, nos seus versículos 7 em diante, nos é mostrado que Satanás e os seus anjos queriam ser adorados assim também como Deus. E houve uma batalha lá. Isso o irmão Filipe ele apresenta, ou seja, o profeta Caco Filipe, ele mostra que isto é a primeira batalha do Armagedon que começou lá no céu com Lúcifer. Satanás e os seus anjos queriam ser adorados como Deus naquele tempo, naquela fase. E logo eles foram precipitados e deitados aqui na terra. Estando aqui na terra, eles vagavam aqui na terra, outrora estavam entre os rios, riachos e assim sucessivamente, e depois passaram a tomar o corpo das pessoas. E é através destes anjos caídos que foram precipitados dos céus que hoje eles levantaram homens, líderes religiosos que, apegando-se nos livros sagrados, que é a Bíblia, a palavra de Deus, fundaram denominações religiosas para mostrarem à humanidade que aquilo é a única palavra de Deus para a salvação, com o único objetivo principal de angariar fundo. Pela dureza da vida e a falta de emprego, levou tais homens influenciados, tomados por esses anjos precipitados dos céus, para poderem fundarem denominações religiosas. Então, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, nós sabemos que o reino de Satanás, ela é dividida. O reino de Deus jamais é dividido. O reino de Deus sempre caminha em unidade da fé, para dizer que o reino de Deus é um profeta mensageiro vivo. Mas como eu vou falar do reino de Satanás, eu gostaria aqui de ler em Lucas, capítulo 11, no seu versículo 17 e 18, para poder dar sustento ao meu tema. Diz a palavra de Deus: Ele, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo se tornará em deserto, e uma casa dividida contra si mesma cai. No versículo 18. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vocês veem? Como o seu reino irá continuar a existir? Este é o que quer dizer aqui em Lucas 11, versículo 18. Continuando, o Senhor Jesus Cristo diz: por que você diz que eu expulso demônios por Beelzebul?
Que Deus abençoe essa palavra. Portanto, eu gostaria de dizer aos amados ouvintes que estão a nos acompanhar neste exato momento, que de acordo com Lucas capítulo 11, no seu versículo 17 a 18, nos é mostrado que o reino de Satanás, ela está dividida. O reino de Satanás encontra-se dividido. E se o seu reino está dividido por si mesmo, não tem como subsistir ou continuar a existir. Mas como é que nós vamos compreender o reino de Satanás e como é que nós vamos notar que o reino de Satanás está dividido aqui na Terra? Nós sabemos que quando num país não há presidente e as pessoas levantam-se, intitulam-se como ministros, deputados e assim sucessivamente, nós vamos ver que será uma confusão. Isto será algo que não existe, algo que será incompreensível e será uma grande confusão para toda a humanidade. Logo, quando pessoas por si mesmas tomam a Bíblia para mostrar que ela é a única palavra de Deus e que são pastores, apóstolos, evangelistas, doutores e assim sucessivamente, estas pessoas, elas estão possuídas por um mau espírito, que são esses anjos precipitados dos céus, que tomaram os seus corpos. E eles estão incentivando pessoas para a perdição. O reino de Satanás são todas as denominações religiosas e todas as religiões que existem sobre a face da terra. Por quê? O hinduísmo condena o shintoísmo. O shintoísmo condena o hinduísmo. O budismo condena o confucionismo e assim sucessivamente. Cada denominação tem a sua religião. A católica tem uma doutrina diferente das testemunhas de Jeová. Os adventistas do sétimo dia têm uma doutrina diferente de outras denominações religiosas. E cada um alega que, através da Bíblia, eles estão a fazer a vontade de Deus e, por conseguinte, estão a servir Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, esta mesma confusão, esta mesma divergência de doutrina, esta mesma confusão que vocês veem sobre a face da terra sobre as religiões, também existiu lá no tempo em que o Senhor Jesus Cristo estava a ministrar. Haviam os fariseus, saduceus, herodianos, essênios e helenistas. Todos esses baseavam a sua fé num livro de 39 livros, ou seja, numa Bíblia de 39 livros, alegando que é através daquelas palavras que eles poderiam ser salvos, é através daquelas palavras que eles poderiam servir a Deus, mostrando que o único caminho para se chegar a Deus e fazer a vontade de Deus naquele tempo era simplesmente acarretar aqueles 39 livros dos profetas que eles não conheceram. Mas depois nós vimos que quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou sobre a terra, ele veio mostrar que todas aquelas denominações ou sinagogas que lá existiam eram redes de Satanás. Isto de acordo com Lucas capítulo 8, no seu versículo 44. O Senhor Jesus Cristo mostrou que as suas sinagogas eram redes e encarnação do diabo Satanás. E nós vemos que um sacerdote dos fariseus não era sacerdote entre os herodianos. Um sacerdote entre os herodianos não era sacerdote entre os saduceus e assim sucessivamente. Cada um tinha uma doutrina diferente uma da outra. E nós vemos que, de acordo com Lucas 11, eles vieram diante do Senhor Jesus Cristo, até a partir dos versículos 15, tentando experimentá-lo, fazendo questões para poderem fazer o povo compreender que ele é um falso. E o Senhor Jesus Cristo, conhecendo-lhes os corações e sabendo que eles estão divididos, então lhes apresenta a palavra, mostrando que uma casa dividida, ela poderá cair. E se Satanás e o seu reino está dividido, não tem como continuar a existir. Naquele tempo, todas aquelas sinagogas que haviam no tempo do Senhor Jesus Cristo, ele chamou de sinagogas de Satanás. E hoje é a mesmíssima coisa. Um padre católico não é padre nas testemunhas de Jeová. Um pastor evangélico não tem santa comunhão com os batistas, os budistas e assim sucessivamente. Um tem uma doutrina e outro tem outra tal doutrina. De acordo com a Bíblia, a testemunha de Jeová carrega, vai dizer que não pode doar sangue. Com esta mesma Bíblia, o adventista do sétimo dia vai nos mostrar que não podemos comer carne de porco. Com esta mesma Bíblia, os católicos no domingo vão na Mamá Mushima. Tudo é com a mesma Bíblia e alegando terem o mesmo Deus. Mas aquele que diz que não come carne de porco não concorda com o outro que lhe diz que não pode doar sangue. Ele doa normalmente. E o que não doa sangue, ele come carne de porco normalmente. Não concorda com a doutrina de outro. E aquele que vai no domingo na Mamá Mushima,
ele não guarda o sábado, ele come carne de porco normalmente. E vocês veem aqui, é uma total confusão e divisão sobre a face da terra. Mas é diferente quando Deus envia um profeta mensageiro vivo. Eis que todos nós que estamos aqui somos discípulos do profeta Cacó Filipe. Outrora, éramos católicos. Temos outros irmãos que eram pentecostais, adventistas do sétimo dia. Através da palavra dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através do profeta Cacó Filipe, todos nós estamos reunidos em uma única fé. É por um profeta que Deus vem tirar um católico, protestante, evangélico, branamista, que se encontram nesta divergência de doutrinas para poder lhes trazer na unidade da fé. É através de Moisés que o povo israelita foram tirados das falsas adorações dos deuses butos, Osíris, Sukkot, Benot, Tartak e assim sucessivamente, para poder lhes unir simplesmente na unidade da fé e lhes conduzir até ao Senhor Jesus Cristo. E se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus e amas a salvação, você poderás procurar compreender e ler a mensagem do profeta Cacó Filipe para poderes compreender o que realmente ele está a dizer. Hoje, nós vemos muita gente que quando estamos no campo anunciando esta boa nova, quando dissemos que fazer cálculos da sua menstruação ou fazer métodos contraceptivos, isto aqui é um pecado e Deus condena isto. Usar o preservativo, entre outros, Deus condena isso. Muita gente sai por aí e vão contra isto, mostrando que não pode. Como é que as mamães pobres vão tentar sobreviver se tiverem muitas crianças? Como é que isto será aquilo e acolá? Mas nós sabemos que isto é a vontade de Deus. Lá na Bíblia, em Levíticos capítulo 15, nos seus versículos 22 em diante, a Bíblia mostra que uma mulher que está sobre fluxo de menstruação, fluxo de sangue, qualquer coisa onde ela se jogar, esta coisa se tornará impuro. E qualquer homem ou pessoa que tocar nesta coisa, ela também torna-se impuro até a tarde. Isto é a Bíblia que mostra, é a palavra de Deus que mostra isso. E os filhos de Deus que estavam vivos no tempo de Moisés, eles não foram raciocinar para poder dizer, mas Moisés, qual é o sentido desta coisa? Não pensaram tão pouco para perguntar o que é que você quer dizer, mas eles simplesmente cumpriram. Mas os filhos do diabo, aqueles que não amavam a verdade, provinda por Deus por um profeta, esses raciocinaram e procuraram contradizer um profeta. Hoje, aos olhos de um homem, ele consegue ver que isso pode ser uma confusão, isto não tem sentido. Como é possível o simples facto de uma mulher que está impura se jogar numa cama, aquela cama torna-se cama dela particular até 7 dias, ao ponto que qualquer um que se jogar antes desses 7 dias tornar-se-á impuro naquela mesma cama. Então vocês veem que diante dos olhos humanos, diante das nossas ideologias humanas, veremos que isso não terá sentido, não terá nenhum e nem tão pouco um sentido. Mas para os filhos de Deus, aquilo é a exata palavra de Deus. Para os filhos de Deus, aquilo é a exata vontade de Deus. E todo e qualquer filho de Deus poderá cumprir aquilo. Hoje também é a mesmíssima coisa. Você não pode fazer cálculos menstruais. Você não pode usar métodos contraceptivos, pegar chip para meteres no seu corpo. Você não pode fazer isso, porque Deus proíbe e condena esta prática. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, você vai respeitar isto, porque isto é a vontade de Deus. E isto é o que vai te ligar até a Deus. E, conforme diz o meu tema, o reino de Satanás, são todas as religiões e denominações que existem sobre a face da terra. Portanto, eu paro por aqui, dado que tenho pouco tempo. Muito obrigado. Povo de Deus, acabamos de ouvir os discípulos de Cacó Filipe na sua representação, o apóstolo, pastor Moaza, apóstolo Paniceto e, porventura, sem mera coincidência, já são de casa. Tivemos aqui 2 novos, ou temos aqui 2 irmãos novos, se assim podemos considerar, Lucas de Souza e Pedro Manuel, mas que também fazem parte dos discípulos de Cacó Filipe. Então você, meu caro irmão, meu caro ouvinte, povo de Deus, que esteve aí atento para ouvir as suas pregações, ou a pregação dada por cada um deles, no incentivo nas suas crenças, em crer na salvação, pode ligar para
dar a sua participação ou pedir alguma oração ou dar alguma sugestão ou dar algum testemunho no meio de tudo isso que aconteceu. Então, o número é 929 18 71 30. 929 18 71 30. Podes ligar para então, se quiser pedir alguma oração, ter ou fazer alguma pergunta a um deles, ou dar algum testemunho com relação à pregação que se passou aqui. Repito, 929 18 71 30. Alô, boa tarde, a paz do Senhor. Alô? Com quem temos o prazer de falar? Com a senhora. Desculpa, pode baixar o volume do seu receptor? Obrigado. Com quem temos o prazer de falar? Em que podemos ajudar, senhora Manusha? Realmente eu gostei da pregação. Amém. Mas só que foram condenadas algumas igrejas, nem fiquei triste. Porque visto que Deus é o único, então todo mundo tem o direito de poder escolher a que religião nós podemos servir a Deus. Ok. Quer deixar, quer colocar alguma questão, quer pedir alguma compreensão por parte dos irmãos aqui presentes para que melhor lhe seja explícito? Só penso que não possam mais julgar as igrejas, né? Eu pelo menos eu digo que nasci na Jeová e vou morrer na Jeová e usaram um termo, porque somos feiticeiros, demônios, então acho que fica feio, né? Correto. Obrigado, está anotado e ouvimos com gratidão. O número é 929 18 71 30. Você pode ligar para dar a sua sugestão, para dar a sua participação, dar um testemunho, fazer um pedido de oração, pedir mais compreensão da parte dos nossos irmãos aqui presentes. 929 18 71 30. Nove dois nove 18 71 30. Enquanto isso, não sei se o apóstolo Hugo quer acrescer alguma coisa. Certo. Alô? Bom dia, sim, a paz do Senhor, graça e paz. Com quem temos o prazer de falar? Pode baixar o volume do seu receptor, por favor? Pode baixar o volume do seu receptor para melhor nos entendermos? Sim? Quer fazer alguma pergunta? Ou ao apóstolo Hugo, ou ao apóstolo Aniceto, pastor Mwanza, ou Kibuta de Souza, ou Pedro Manuel, todos discípulos de Cacó Filipe. Atenção. Alô? Perdemos o ouvinte. O número é 929 18 71 30. Alô? Com quem temos o prazer de falar? Ok, apóstolo Hugo, quer acrescer, quer dar algum contributo mais? Certo. Eu gostaria de poder convidar a todos os ouvintes. Eu queria. Sim, pode dizer. Alô? Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor. Ok. Pode baixar o volume do seu receptor, faz favor.
Quer fazer alguma questão? Quer deixar alguma questão? Ok, obrigado. Ouvimos o teu contributo. Alô? Boa tarde, a paz do Senhor. Com quem temos o prazer de falar? Ok, temos então aqui os discípulos de Cacó Filipe. Quer colocar alguma questão? Quer dar algum testemunho? Quer fazer algum pedido? Obrigado. Amém. Amém. Obrigado pelo seu contributo. Alô? Obrigado pelo seu contributo. Amém. Alô, boa tarde, graça e paz. Com quem temos o prazer de falar? Ok. Seja bem-vinda da paz. Sobre o programa, eu sou ouvinte da Rádio lá, de Abreira. Obrigado. Era sempre muito fã, mas começaram a estudar cristã, realmente, isso mesmo é muito triste, porque eles não falam o que o povo precisa ouvir sobre Deus. Eles incentivam mais ainda. Não é isso que os cristãos querem ouvir. Eles querem ouvir sobre salvação. Ok. Não sobre igreja, qual é o comportamento de uma. Cada um segue aquilo que deseja no seu coração deseja. Não é obrigado a ir numa religião. Amém, minha irmã. Isso não é um debate hoje. Estamos numa fase experimental de um programa religioso ou cristão que teremos aqui. E os discípulos de Cacó Filipe não serão os únicos aqui. Começamos com eles, mas amanhã pode ser o pastor da sua igreja, de uma outra igreja. Daremos a oportunidade a todos para estarem aqui a pregar. Então, depois cada um vai colher o que é dele de direito. E o filho da salvação é da salvação, da perdição também é da perdição, estando diante da verdade ou não. Obrigado pelo seu contributo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Ok, mas também já não vamos atender porque estamos a chegar na reta final. Apóstolo Hugo, será que quer acrescentar alguma coisa? Certo. Nas minhas últimas palavras, eu gostaria de convidar a todos os ouvintes da rádio X a 90.3 em poderem adquirir o livro do profeta Cacó Filipe, a qual é inteiramente gratuito. Talvez nas explicações vocês já acabaram de ficar confusos ou não podemos então explicar daquilo que vocês queriam realmente compreender, talvez não podemos explicar bem. Então obtenha o livro do profeta Cacó Filipe, de modo com que tu mesmo possas ler e tires as tuas próprias conclusões. E o livro do profeta Cacó Filipe é inteiramente gratuito. A entrega também é gratuita e ao domicílio. Quer dizer, se você desejar, é só enviares uma mensagem para nós e nós vamos levar-te o livro do profeta Cacó Filipe em sua casa, no endereço que tu vais poder dar. É só entrar em contato conosco, enviando uma mensagem, ok? Enviando uma mensagem, seja por WhatsApp ou mensagem normal, através do número 931 99 39 67. 931 99 39 67. Repito, para terminar, anota bem o número: 931 99 39 67. 931 99 39 67. Deixa uma mensagem para este número. Este número também tem o WhatsApp.
pode deixar uma mensagem normal ou uma mensagem no WhatsApp. Ou então também vai no Facebook, procura-me por Apóstolo Hugo Zé da Costa. Vai no Facebook, pesquisa por Apóstolo Hugo Zé da Costa, vai encontrar a minha página e deixa também uma mensagem com o teu endereço, onde a província em que estás, o município, o bairro e o número de telefone, para que quando possamos chegar lá, possamos ligar. Nós vamos levar-te gratuitamente, de modo a poderes ler. Ou então também, para aqueles que não querem o livro físico, querem o digital, podem também instalar o mesmo livro nos seus telemóveis. Se for Android, ou vai na Play Store, pesquisa por Caco Filipe. Se for um iPhone, vai na App Store, pesquisa por Caco Filipe e instala o livro Profeta Caco Filipe, que está em internet oficial. Obrigado. Pastor Mwanza, Sim, as suas palavras. mais uma vez, obrigado por este momento e aos ouvintes da Rádio X, mais uma vez, eu chamo-vos à sabedoria a dizer que Deus não é aquilo que as pessoas sempre pensaram. Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele quer o salvar, Ele quer o curar, abençoar, mas nos limites da sua palavra. Deus não é um espetacular que quer fazer coisa para agradar a população. Se for assim Deus, então o diabo não teria tanta brincadeira que está a fazer na vida das pessoas. Mas Deus é santo, é puro, odeia o pecado na sua primeira letra. Então, você que espera crer em Deus, ou você que almeja ter a salvação, saiba que a salvação não é como um presente do Natal. A salvação é um sacrifício. Quando você ouve pela história que terra se abria e engolia a pessoa, fogo caía do céu para consumir aqueles que iam contra Moisés, não é brincadeira. O irmão Filipe diz que havia pessoas que diziam: como é que esse Deus, em vez de ir matar lá no Egito, onde adoram estátua, estava em mais nos matar a nós que já estamos com Moisés? Imagina, aqueles que estavam com Moisés comiam maná, foram destruídos. E quanto mais você que está no pecado? Então, a repreensão não é rir, mas a repreensão é dor. Amam a repreensão. Muito obrigado. Obrigado. Apóstolo Aniceto, por favor, tenha as palavras. Ok, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade e também você que nos escuta, também para poder aproveitar e esclarecer aos nossos ouvintes da Rádio X que não se trata de insultar as igrejas ou alguma coisa assim, porque na verdade trata-se de poder dizer aquilo que Deus revelou hoje. É a mesma coisa que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo quando ele estava a pregar. Por exemplo, você na vossa Bíblia, em João capítulo 8, versículo 13 até 14, as pessoas diziam, os fariseus, quando Jesus pregava, falavam: tu dás testemunho de você mesmo. Então, eles achavam que o que Jesus falava, ele só estava a falar sobre ele mesmo. E lá em Lucas capítulo 11, 45, eles disseram: tu nos insultas. Cada vez que Jesus pregava, eles diziam que tu nos insultas. E na verdade, para Jesus Cristo, aquilo não era um insulto, mas era revelar as palavras de Deus para aquela geração. Só que para os membros daquelas igrejas, como fariseus, saduceus, helenitas, eles interpretavam aquilo como um insulto. Mas agora, se eles interpretavam assim, não significa dizer que Jesus estava a lhes insultar. Também hoje, com os discípulos do profeta Caco Filipe, nós só estamos aqui a mostrar aquilo que Deus revelou ao profeta Caco Filipe, mas são as pessoas lá em casa que interpretam como insulto. Mas, como eu disse no princípio, nos ouçam com um bom espírito, com um bom pensamento, e Deus irá vos fazer graça. Muito obrigado. Deus abençoe a todos lá em casa. Amém. Pregador Kibuta de Souza. Muito obrigado mais pela oportunidade. As minhas últimas palavras é de realçar, de aconselhar aquele nosso ouvinte que disse que está triste por nós estarmos aqui. Eu gostaria de lhe dizer que não é para ficar triste, porque
está escrito lá no livro de Abacuque que o meu povo está a ser destruído por falta de conhecimento. Não porque lhes faltou conhecimento, mas porque têm rejeitado o conhecimento. Então, não é para ficar triste. O nosso trabalho que estamos a fazer aqui é levar as pessoas a ter um conhecimento do que Deus está a fazer hoje e o porquê que nós vimos muitas religiões na Terra. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, disse que lá no céu houve batalha entre os anjos de Satanás e os anjos de Deus. E mais à frente diz que os anjos de Satanás foram expulsos do céu e lançados na terra. E eles lá queriam ser adorados como Deus. Aqui na terra. Perderam esse objetivo de ser adorado como Deus. Não. É por isso que nós podemos ver que antigamente os trabalhos que os curandeiros faziam já não estão a fazer mais, porque tem igrejas apropriadas já para tal. Não está a conceber, já vão lhe mandar, vai naquela religião, vai nesse. Então, são essas coisas que nós estamos aqui para esclarecer. Então, as minhas últimas palavras para pedir a nossa ouvinte, não fica desencorajada, continua a ser ouvinte da Rádio X, porque o nosso trabalho aqui é despertar as pessoas. Esse é um pouco disso. Temos agora o nosso pregador também, discípulo. Estamos aqui na Terra e só temos a oportunidade de viver uma vez na Terra. Só temos a oportunidade de vivermos uma vez. Assim, você nasceu sozinho, você morrerá sozinho e você irá sozinho diante de Deus para prestar contas. E Deus, o seu reino não é dividido. Em questão de salvação, Deus não é dividido. Deus não pode dar alguns a falar uma linguagem e a outros outra linguagem. É como se tivéssemos um rebanho de ovelhas, onde há porcos, cabritos, gatos, assim sucessivamente, onde o porco grita de uma maneira, os cães latem, e assim sucessivamente. Então não poderemos nos entender. Então, se nós, na verdade, seguimos a Deus, cumprimos os mandamentos de Deus, nós devemos ter uma única linguagem, uma única via de pensamento. Não pode ser que uns são fariseus e outros não. Uns são saduceus e outros não. E assim sucessivamente, tudo isso será uma confusão, será uma grande divisão. Em contexto de salvação, não é isso. E conforme já o meu irmão aí, o apóstolo Aniceto, explicou, é importante que as pessoas compreendam que, de acordo com Lucas 11, as pessoas veem sempre que quando um profeta vem na terra para condenar as suas práticas, veem sempre isto como insulto. Pois a Bíblia diz que sem a santidade, ninguém verá Deus. Se você ama a santidade e a salvação, você não rejeitará o profeta vivo do seu tempo e os mandamentos que ele traz em seu tempo. Pois que quando Jesus estava sobre a terra, as pessoas viram que também o que ele estava a dizer é como insulto. Portanto, amado companheiro de terra, baixem e leiam o livro do profeta Caco Filipe para vocês compreenderem realmente quem é o profeta Caco Filipe. Obrigado. Ok, é bem verdade que sem a santidade ninguém o verá mesmo a Deus. É preciso se santificar, purificar. A rádio que fala para si é a Rádio X, 90.3 é a sintonia. Esse é um programa religioso ou cristão que estará aqui